Graça e paz, queridos eleitos do Senhor, família da fé. Eis-me aqui para mais uma reciclagem ministerial. Começo sempre com a minha saudação, a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes e toda a família apostólica, pela confiança que depositam no nosso chamado ministerial, meu e da minha esposa, pela honra que temos de poder ombreá-los na diretoria de missões e pela sua vida, você que tem dito esse sim ao nosso chamado também. Bem-haja, você líder local, você ovelha interativa, seja participante já do nosso ministério há mais tempo, você que faz parte do corpo ministerial, seja das nossas igrejas locais ou da sede, muito obrigado pela honra que você deposita também no nosso chamado. E você que está começando aí os primeiros passos, tem muita gente que já tem também buscado na reciclagem ministerial esse conteúdo de aproximação, de esclarecimento, depende mesmo de uma dedicação. E, bem-haja, você escolheu um dia muito especial, essa sexta-feira, essa reciclagem ministerial, para dedicar a sua vida também ao aprendizado e ao conhecimento da revelação da graça de Deus. Eis-me aqui com muita honra para cumprir esse chamado ministerial, confirmando assim, claro, a visão apostólica e profética sobre as nossas vidas já há 8 anos, né, desde o dia 20 de março de 2012. Bem-haja, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reciclagem ministerial. E, claro, para selar este momento da reciclagem ministerial, como já é nosso costume, vamos à oração da fé. Levante a sua mão direita, a mão da autoridade, e ligue comigo. Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus autor, mas também consumador da nossa fé. Paizinho querido, que alegria, Pai, poder ministrar a Tua graça, poder trazer em mais uma reciclagem ministerial também esse momento de comunhão denominacional. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Pai. Estou totalmente submetido à visão que Tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo para esta última reforma protestante. Ligamos, Pai, com a mão direita agora, onde quer que haja um eleito Teu, alguém que quer viver esta última reforma protestante, nós ligamos sabedoria, para que possamos ouvir a Tua voz nesta noite, e mais, para que possamos sentir a comunhão que só os santos podem ter. Obrigado, Jesus. E neste momento também, aqueles que me recebem como profeta, eu uso a minha voz profética, a minha autoridade de profeta, de ministro da Tua graça, para declarar bênçãos sem medidas, para que o Teu nome seja glorificado. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por essa noite de paz. É o nosso tema, paz. Sempre em paz, né? Eu ouvia já há 3 ou 4 dias com muita intensidade essa palavra, paz, paz. O mundo não tem como falar de paz. O mundo não pode viver a paz, o mundo não pode receber a paz, mas nós podemos. Então, graça e paz, né? Sempre, sempre para o povo de Deus. E, claro, já temos aqui muita gente. Deixa eu dar uma bisbilhotada aqui, aproveitar que eu estou com o meu iPhone ainda. Como é que nós já estamos aqui
de pessoas acessando. Mande aí no nosso WhatsApp, você que está ligadinho, me diga se você está recebendo bem aí o nosso som, ok? Queremos o seu feedback e compartilhe, né? Avise aí as pessoas da sua igreja, os líderes que você conhece. Eu tenho sentido falta de alguns líderes, sabe? Na nossa reciclagem ministerial. E eu gostaria muito, muito mesmo que cada um buscasse, né, cada vez mais esse contato, porque a reciclagem ministerial é também um termômetro muito importante para a gente perceber, né, essa submissão, esse envolvimento também com a diretoria de missões. É claro, esse pedido que eu faço a você, né, se você sabe de algum líder, você mesmo que é componente de alguma igreja local e tem sentido falta do seu líder, converse com ele, diga, olha, o bispo Daniel está aí toda sexta-feira, hein? Momento importante, né? Se é que tem, e eu imagino que tenha edificado a sua vida, puxa aí, né, e me ajude também nessa campanha pela nossa reciclagem ministerial. Às vezes a pessoa me vê falando assim, alguns mais chegados me dizem, ai bispo, você estava triste. Não, eu apenas estou pedindo que você me ajude, porque embora, claro, cause um pouquinho de tristeza, né, frustração até pode-se dizer às vezes no nosso trabalho, você que é líder local sabe muito bem como é isso, é como uma igreja que aquele membro não frequenta, uma reciclagem ministerial para mim, para minha esposa, para nós na diretoria de missões, é como a igreja das missões que alguns líderes não estão frequentando, só isso. Então eu peço a sua ajuda, mas isso não nos desanima e nem nos desvia do nosso chamado, afinal a maioria está aí, você faz parte da maioria. Bem-aja, você entendeu essa máxima da nossa reciclagem ministerial, que é reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. E aqui é isso, a base é Cristo, a orientação é bíblica e a forma é de Deus. Quero repetir para você os nossos canais virtuais, toda vez que eu coloco aí, você pode dar um print para que você tenha acesso. Esses canais vão te dar acesso às missões, e das missões, logicamente, você terá sempre acesso às outras áreas do nosso ministério, afinal nós somos um canal facilitador, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Claro que nas chamadas do WhatsApp eu peço que você insista, você sabe que às vezes eu estou em momentos de culto, ou então estou nesses horários de reciclagem, e pessoas me mandam mensagens, fazem pedidos, e depois eu recebo centenas de mensagens, ou seja, aquela mensagem vai lá para baixo. Então você tem que ficar repetindo. Se passou um tempo e eu não te respondi, foi porque não vi a sua mensagem, entrou aí outra dezena de mensagens. Tem que buscar sempre essa coerência na utilização do WhatsApp. Ele é uma comunicação de velocidade, mas também é uma comunicação que traz esse risco, né, do volume de mensagens que se passa para uma determinada pessoa. E esse cara, como diria, né, o grande Roberto Carlos, esse cara, no caso aqui da diretoria de missões, sou eu. Dezenas e dezenas de mensagens que eu quero responder com muito carinho. Às vezes acontece, 3, 4 dias depois eu estou lhe dando uma rebuscada, né, quando tenho a oportunidade, eu encontro uma mensagem e acabo respondendo. Mas peço a você que use e me ajude a te ajudar, né, o WhatsApp, então, dessa forma. Sempre você mandar mensagem para alguém, passou-se aí, passaram-se mais de 2, 3 horas, a pessoa não respondeu, você manda uma interrogaçãozinha, alguma coisa assim, para que a sua mensagem volte lá para cima, né, para o topo. Tá bom? Dado esse recado sobre os nossos canais virtuais, lembrar a você, mas ainda continuamos em campanha, né? Siga-nos no YouTube, já estamos quase atingindo o número mínimo, falta pouquinho, quem sabe só falta você, né? Então, às vezes você diz, não, mas eu já estou lá inscrito, mas talvez só falte você multiplicar isso. Crie, se você já está lá e você conseguir, né,
colocar mais um, nós vamos dobrar o número e certamente vamos passar o número mínimo, vamos poder usar muito mais o ambiente do YouTube. Então, conto com você, ok? Me ajude a te ajudar, porque tendo esse número mínimo atingido, e acredite, se 50% das pessoas que estão me assistindo agora colocarem mais um, eu sei que se você está aí, você já está seguindo o canal, coloque mais um, nós vamos atingir essa meta. Vamos fazer a campanha do mais um. Me ajude, tá bem? Siga-nos no YouTube para que a gente possa ter um espaço maior de transmissão no nosso canal oficial de missões. Lembrar a você sobre a nossa livraria virtual. Ela está acessível, você pode adquirir os livros do nosso apóstolo, deve adquirir. Se você tiver dificuldade, use os nossos canais que eu já te apresentei agora há pouco. Eu vou te ajudar a ter acesso a essa literatura do nosso ministério. Vou tentar fazer o melhor que eu puder para que você tenha acesso aos livros, tá bom? E agora, ainda nesse momento administrativo, sempre é um momento muito especial da nossa reciclagem, que é a nossa gratidão aos dizimistas fiéis. Quero agradecer, quero glorificar a Deus pela sua vida, pela vida de todos aqueles que têm enviado os seus comprovantes para o nosso e-mail, para a nossa WhatsApp, principalmente por e-mail, os comprovantes, têm semeado no Ministério Cristo Vive. Você que tem entendido essa importância de mandar o comprovante para a diretoria de missões, eu digo que você está se associando comigo, né? Tem sido esse convite. Associe-se comigo no plano de investimento celestial. Esse plano tem sustentabilidade com desenvolvimento, recursos ilimitados com consumo orientado. É uma holística financeira e espiritual, é o plano de investimento celestial. Olha, vou colocar uma colinha aí para você, importante. Comece a pegar essas colinhas e até você, líder local, comece a usar essa linguagem espiritual, né, para falar da vida financeira, porque o povo de Deus precisa aprender a semear da forma certa. Então está aí, olha, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 a 11, fundamentam a sustentabilidade com o desenvolvimento, porque diz que Deus dá semente ao que semeia, isso é sustentabilidade. E diz que e depois ele aumenta, multiplica, né, além de suprir, ele aumenta e multiplica. Então ele tem a sustentabilidade com o desenvolvimento. E os recursos limitados com o consumo orientado nos dão base lá em Filipenses 4, do 14 ao 19. Né? E diz que nós temos no Senhor, né, segundo a sua riqueza em glória, recursos limitados, e em Cristo Jesus, que é uma sabedoria para o consumo. Então eu digo consumo orientado. Então é isso. No reino de Deus é assim. Os recursos são ilimitados e o consumo é orientado, ok? Então, se você está começando agora, bispo, como eu faço? Você deve fazer isso. Está aí, essa é a sua sementeira da evangelização. É quando você dá o seu testemunho e diz: eu aprovo o trabalho do bispo Daniel nas missões, eu aprovo o chamado do bispo Daniel na diretoria de missões, eu quero estar dando meu testemunho, eu quero que ele coloque nos relatórios dele que eu sou um dizimista fiel. E você então deve usar uma das contas da igreja, fazer o seu depósito e mandar o comprovante para o e-mail de missões, está aparecendo aí. E claro, você entra comigo nesse ciclo poderoso, né? E eu posso fazer o mesmo que o apóstolo Paulo fez. Paulo, quando eu mostro aqui para você Filipenses 4,19, Paulo vem lá desde do versículo 14, falando que a igreja dos Filipenses se associou com ele. No 17 ele diz: não é donativo, é o fruto que aumenta o vosso crédito, ou seja, o fruto da justiça. Fruto da justiça. E o 19, então, ele sela, dizendo que vai ser suprido cada uma das necessidades do povo de Deus, conforme a riqueza em glória
do Senhor. Então é o que eu declaro também sobre a sua vida. Você que tem dito esse sim a mais para Deus, você que hoje também vai tomar essa decisão e vai começar a se envolver. Você, quem sabe aí, estava ainda inseguro com essa questão do envolvimento com a vida financeira. Irmãos, não há outra forma. Não há outra forma de prosperar financeiramente se não for dentro dessa visão financeira e espiritual. E é dela que eu tenho falado incansavelmente. Aconselho você que ainda não me ouviu falar sobre a semente, a moeda do cristão, você entrar aí no nosso canal do YouTube numa outra hora, na nossa playlist da reciclagem ministerial e procurar lá, olha, semente, a moeda do cristão. Você vai entender de vez por todas essa questão de espiritualizar aquilo que é mais material, que é o dinheiro. Ele deixa de ser dinheiro na nossa mão e passa a ser semente. Então, imagine todo o povo de Deus com essa visão, irmãos. Tá vendo, amor? Que maravilha. Nós não lidamos mais com dinheiro, nós lidamos com semente. E agora chegamos ao nosso tema desta noite, a paz de Cristo. Nós temos essa paz e acesso a essa paz por promessa de Deus. Então, vamos lá, bispo, vamos desenrolar esse novelo, vamos. Olha o primeiro quadro que eu já quero te mostrar. Paz e santificação. Não há como falar de paz sem santificação e não há como falar de santificação sem paz. Então nós vamos olhar aqui nesse primeiro momento que a paz e a santificação caminham exatamente juntas. Sem paz, sem santificação. Ok? Sem paz, sem santificação. Começamos então a deixar isso bem claro. A vida do Filho de Deus nessa terra depende de santificação. E para ele chegar à santificação, ele tem que entender a paz de Deus. Porque senão ele vai ser apenas mais um agitadinho aí pelo mundo. Como eu tenho dito, vai ser mais um ator. O mundo está cheio de atores, mas não é ator de novela, é atormentado. Né? Vai ser mais um atormentado. Mais um, você imagina esse momento. O prefeito de São Paulo já cancelou o Réveillon, que ele só começa, na Avenida Paulista, que ele só precisaria começar a desempenhar, a desenvolver, a trabalhar nele com 90 dias de antecedência, ou seja, ele antecipou a desgraça. É que o mundo só tem desgraça e mentira. Quem não tem Deus não tem paz. Quem não tem paz tem confusão. Quem tem confusão não tem visão. E quem não tem visão não tem provisão. Então entenda, nós não podemos seguir essa holística do mundo. Essa holística da mentira. Essa holística da falta de paz. Essa holística da confusão. Essa holística do atormentado. Sem paz, sem santificação, sem santificação, sem paz. Todos somos filhos de Deus, os 2/3 de salvos, né? Então somos maioria. Não somos todos deste mundo, mas somos a maioria. Apenas 1/3 de vivos não são filhos de Deus. Nós não podemos saber, porque senão, já pensou, nós seríamos deuses com letra maiúscula. Mas nós que já vamos entendendo isso, nós temos que buscar então o que? Esse processo. A paz, você vai ver que é um processo de relacionamento que desencadeia o nosso posicionamento como filhos de Deus nessa terra para entrarmos no processo da santificação. Entenda, a salvação nos leva para o céu e ela já é algo conquistado por Jesus. Essa fundamentação está em Efésios 2, do 8 ao 10. E depois em Hebreus 12, 14. Porque você vê que lá o Senhor diz em Efésios 2, 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Depois no versículo 10 ele diz que nós então fomos criados em Cristo Jesus para andarmos em boas obras. Então essas boas obras começam em viver na paz de Cristo, para desenvolver o processo da santificação.
E aí você entra no Hebreus 12, 14, com uma remissão com Colossenses 3,15, que eu estou te mostrando aí agora, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verá o Senhor é o agiasmos, você não vai ter na sua vida a ação de Deus, a vontade de Deus sendo manifestada. Então nem você vai ver Deus agir na sua vida e nem o outro vai ver, nem o próximo. Por quê? Porque você precisa seguir a paz com todos. Se você não conseguir seguir a paz com todos, você também não vai desenvolver a santificação. São duas. Isso é um desafio duplo numa jornada só. Ele diz seguir a paz com todos e a santificação. Você está entendendo? Então, se você não tiver um, você não tem outro. E aí o Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele diz que quando você consegue entender essa revelação, ele diz que você tem um arbítrio em você. Você tem um árbitro. Ele diz que você tem uma coerência. Você tem as suas emoções centradas. Ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Que segurança tem uma pessoa que atinge. Você está vendo, Cláudio Manuel, capitão, está aí ligadinho com a gente. Parabéns, olha só que lindo. O capitão, ele é tão aplicado que ele me encantou com isso. Eu disse: me manda que eu vou mostrar. Aqui estão algumas reciclagens ministeriais já. Ele está transcrevendo, irmãos, detalhadamente. Isso encantou meu coração. É por causa de pessoas assim, amor, que um líder se motiva. Sabe, isso é sangue para as nossas vidas espirituais, pessoas aplicadas assim. Viu? Parabéns, capitão. Então, o que eu me lembrei aqui, que eu olhei aqui agora, vi que você colocou um amém, e aproveitei para mostrar, bem ágil, já vou lhe devolver para você continuar suas anotações, né? Está aí um exemplo a ser seguido. E entenda, capitão, às vezes nós ficamos realmente assustados, ok? Ficamos até frustrados com muitas situações e não entendemos, às vezes dentro de casa, com a nossa família, com pessoas queridas, com líderes, com situações do dia a dia, com a rotina. Seres humanos, somos todos seres humanos, somos suscetíveis de frustrações, tanto nós ficarmos frustrados, nos sentimos frustrados, como também frustrarmos outras pessoas. E acreditem, 90% pelo menos daquilo que a gente pensa que era conosco, que alguém está fazendo, e às vezes a gente acha que é com a gente, não era. Então temos que ter muita atenção com isso. E isso tudo passa por um conceito de quê? De paz e de santificação. Quanto mais nós aplicamos a nossa vida nesse envolvimento com Deus, com a verdade da Bíblia, com o âmbito espiritual do nosso ser, mais nós avançamos dentro desse aspecto. Então, entenda, ser filho de Deus nessa terra é obra dele. Viver como filho de Deus nessa terra é obra nossa. A salvação nos leva para o céu. É obra dele. Está decidido. Agora, a santificação, que é a nossa obra, que depende dessa caminhada da paz, não é? Primeiro de conhecer a paz de Cristo, essa santificação promove a nossa condição de existência espiritual nessa terra. Então, muita atenção, porque sem paz, sem santificação. As pessoas mais agitadas que você vê, sabe? E como eu volto a dizer, às vezes é uma pessoa até aplicada, quer fazer muita coisa. Tem que ter cuidado, porque aquela pessoa às vezes só está usando a igreja, e nós líderes temos que ter muita atenção com isso. Às vezes só está usando a igreja, sabe, como um catarse. Vai ver às vezes a vida daquela pessoa, vai ver a casa daquela pessoa. Está uma bagunça. Vai ver o dia a dia daquela pessoa. É uma confusão, é uma desorganização. Esta pessoa não está centrada na paz. Ela pode estar aí num processo, ok? Nós vamos ver isso aqui na nossa caminhada. Mas cuidado, atenção, líderes. Pessoas muito agitadinhas,
para lá e para cá, e que fala de todo mundo, e que vê defeito em todo mundo, e que só vê problema, e que é crítico o tempo todo, essas pessoas não estão na paz. Essas pessoas não têm a paz como árbitro no seu coração. A paz de Cristo. Isso depende de um processo. Então vamos ao processo? Vamos ao processo. Salmos capítulo 25, versículos 12 e 19. Não, 12 e 14. Diz assim, ao homem que teme ao Senhor. Olha o processo, hein? Então aí começa a se entender essa questão. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Depois no 14 ele diz a intimidade. Esse caminho leva à intimidade. Ele diz a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Agora vamos ver qual é a aliança de Deus, que é a graça, hein? Que é a manifestação da graça de Deus, que tudo termina na graça. Isaías 54:10, olha a promessa. Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor. Então, Deus alerta, ele diz, olha, o futuro é esse. O futuro é confusão, o futuro, esse mundo vai caminhar para esse processo e muitas situações vão acontecer, mas eu tenho uma aliança com o meu povo, com aqueles que me temem, com aqueles que buscarem intimidade comigo. É a aliança da minha paz. Olha, você está vendo aqui o processo. A aliança da minha paz não será removida. Muito pelo contrário, hoje nós temos essa paz selada. Nós temos essa paz como selo hoje. Vamos ver aqui João capítulo 16, versículo 12. Vou ler aqui o 12 ao 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O que é de Cristo é a paz que nós temos que anunciar, nós temos que receber, viver e anunciar. E aí no versículo 33 ele fecha dizendo, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra da profecia de Isaías, quando o Senhor disse, os montes, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. É agora que Jesus traz isso para a gente, verbalizando. E só que, para os discípulos, Jesus vem tratando aí o tempo todo nessa despedida dele com os discípulos, tentando explicar alguma coisa que ele não poderia explicar, ainda não era para aquele tempo, nem para aqueles discípulos, mas era para ser revelado depois do Pentecostes, quando então Paulo seria arrebatado e teria a revelação da genuína graça. E agora, nós que vivemos a graça de Deus, nós temos essa obrigação de entender que nesse mundo, realmente, tudo vai ser contrário às promessas de Deus, contra a nossa vida, tudo vai ser destinado a nos desviar do foco, e o diabo, que o mundo jaz no maligno, o mundo tem uma tendência, esse jaz no maligno é uma tendência a seguir as coisas carnais, as coisas humanas, a lei leva a esse perigo. Sabe, é só você ler Romanos capítulo 8 que você vai entender isso que eu estou dizendo para você. E nós precisamos definitivamente entender o seguinte. Nós, nesta terra, vamos
passar por sofrimentos, mas nós precisamos viver a vitória. Nós não vamos viver o sofrimento. Então, entenderam o que eu tenho dito aqui, ó. Sofrimento é a passagem, o destino é a vitória. Eu uso João 10:10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, a todo momento o ladrão vem. Os desafios, a lei, a fragilidade da nossa carne, os cegos da graça que acabam seguindo a lei e muitas vezes são usados para nos encantar, nos enfeitiçar. Nós temos que ter cuidado com isso. Você lê Gálatas capítulo 1 ao 3, você vai entender muito isso, talvez do 1 ao 5, vai entender melhor isso ainda, o livro de Gálatas, do capítulo 1 ao 5. Se você ler Efésios capítulos 1 e 2, você vai entender muito isso. E João 10:10 diz isso. E João 16:33, que diz que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas Romanos 8:37, que vem falando sobre essa questão da carne e espírito desde o capítulo 6, no 37 ao 39, ele fecha dizendo que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores e nós temos uma ligação eterna com o Pai. Então o sofrimento é passagem, o destino é a vitória. E essa vitória, quem está na graça, tem que materializar essa vitória aqui na terra. Nós não vivemos de derrota em derrota, nós vivemos de glória em glória. Mas para que se atinja esse ápice de segurança e de revelação, amado, nós temos que entender definitivamente e nos submeter a esse processo. Então aqui eu busco agora essa remissão do Salmo 25, né? 12 e 14, quando o Senhor diz, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E eu puxo agora para Isaías 32:17, quando ele diz, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Provérbios 3:17 diz, os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas de paz. Ou seja, isto é sintomático. Isto é sintomático. Então, primeiro, se você, amado, não está conseguindo viver assim, bispo, a sua vida é assim o tempo todo? Claro que não. Claro que não. Eu sou carne, eu sou sensível, eu sou frágil igual a você na carne. E às vezes, um turbilhão, às vezes tem que cair em si. Senão você vai ficar mais um chorão, mais um reclamão, igual os do mundo e igual os da lei. E os da graça tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Então, você poderia dizer assim, bispo, haja graça. Pois é, haja graça. Haja graça e que bom. Que bom que você está aí igual a mim. Haja graça, irmão. Eu estou lá na igreja, graças a Deus, em todos os cultos. Sabe, para eu não ir à igreja, meu amado, alguma coisa de caso fortuito ou força maior. Senão, estarei lá. Você vai me encontrar lá, nem que sejam os bastidores, sempre fazendo algum trabalho, alguma coisa que apoie o nosso apóstolo. Estou lá. Minha vida é reino dos Deus, é igreja e é família. O trabalho está envolvido em tudo isso. E está dando certo. Cada vez eu me sinto mais forte. Sinto mais a paz de Cristo como árbitro no meu coração. Você está entendendo? Essa seguir a paz com todos, a santificação, vendo o Senhor, e depois eu tenho a paz de Cristo como árbitro em meu coração. Né? Graça sobre graça, disse o apóstolo Paulo. E esse eixo que a gente fecha aqui nessas remissões que eu fiz de Provérbios 3:17, desde o início, o sábio ele vem falando de sabedoria, né, de encontrar a sabedoria. Ele diz que quem acha a sabedoria, lá logo no versículo inicial de Provérbios 3, eu me recordo aqui, estou acessando a minha Bíblia aqui no meu celular, porque olha que interessante, logo no início ele diz assim, filho meu, não esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida
e paz. Porque, irmãos, vida sem paz não serve de nada. Agora, neste momento, tem centenas de pessoas se suicidando. Acredite. Pelo mundo afora. Tem um cronômetro de estatísticas que, se você colocar lá, você vai ver. É triste você ver essas estatísticas. Centenas de pessoas no mundo todo agora estão se suicidando. Por quê? Porque eles não têm vida e paz. Então, o sábio vem falando em Provérbios 3 desde o início sobre esse contexto de quê? De sabedoria, vida e paz. E no versículo 16 ele diz, olha, esse homem que acha sabedoria, que caminha nesse caminho, diz, o alongar-se da vida está na mão direita, riquezas e honras na esquerda. Então fecha no 17 com essa remissão que eu trouxe aqui para você, dizendo, os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas de paz. Então, se você não vê isso, primeiro na tua vida, busque, porque nós temos acesso a isso. Nós temos condições de viver num mundo que é guerra o tempo todo. É guerra em guerra, é de guerra em guerra. Sabe? Nós temos condições de viver em paz. Bispo, vamos ao processo, bispo. Não entra nesse não se distrai. Porque eu fico empolgado, dá vontade. Ficaria aqui horas e horas com você, só pensando com você nesse aspecto. Mas vamos ao processo, vamos. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 9. Versículos 4 ao 9 diz, alegrai-vos. Tá aí. Essa é uma receita de bolo. E tinha que ser o apóstolo Paulo a dar, né? Alegrai-vos quando está tudo bem. Quando está tudo legal. Não, irmão. Alegrai-vos sempre. Isso eu aprendi há pouco tempo, né? Porque dizem que casamento é complicado. E não pense que casamento é coisa fácil, não. Hein? Casamento é possivelmente uma das sociedades mais complexas do ser humano. E eu aprendi recentemente que o casamento precisa de duas coisas. Como é que era um negócio que fala? Beleza. Agora até esqueci. Beleza e paciência. Beleza e paciência. Duas coisas precisam de um casamento. Né? Quando está tudo bem, beleza. Quando não está tudo bem, paciência. Né? Paciência. Quer dizer, a paciência é a ciência da paz. Porque senão ninguém vive um casamento. E ninguém vive relação nenhuma. Esse é o grande fato. Então, aí está o segredo. Se você tem paz, você consegue, você vai caminhar nesse eixo do processo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, quer dizer, isso é tão importante, a alegria no Senhor que nós temos que ter, independente do que estejamos confrontando, que ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele diz como é que você vai conseguir alegrar-se. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, ou seja, você sabe que você tem um Deus que está por ti. Aí ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Será que você tem conseguido ser grato a Deus em todos os momentos? Será que você tem conseguido encontrar motivos para agradecer a Deus, mesmo quando alguma coisa não está saindo do jeito que você quer? Porque quando você consegue viver esse processo, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. As pessoas precisam ficar surpresas quando vão ver você em paz. Quer dizer que quando você vai desempenhando e desenvolvendo esse processo,
você tem resguardada a sua emoção. Você tem garantida a sua paz em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. O mundo não vai poder entender, o mundo não vai compreender, mas você está em paz. Sabe, você não tem que buscar uma explicação lógica para isso. Você tem que buscar uma explicação de coerência espiritual, uma segurança em Deus. O mundo não vai conseguir nem explicar e nem trazer paz a você. O mundo só vai gerar inquietação e confusão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se alguma virtude há. Se alguma virtude há, é uma síntese de tudo que ele poderia dizer mais sobre o que nós temos que fazer. Virtude é bem, é estar do lado bom, é ser do bem. É o eixo do bem. Ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu já há muito tempo não digo isso, mas estudei isso quando fiz psicanálise clínica e eu posso te dizer com muita categoria sobre isso. Nós temos a cada 24 horas 60 mil pensamentos. 60 mil pensamentos. A nossa mente não para. Nem quando a gente dorme a mente para. Existe um sistema nervoso central que não para. E você tem que ter cuidado. O que Paulo disse, os pensamentos você vai ter, mas ocupar o pensamento, dar vazão ao pensamento, é que é perigoso. Dar vazão ao pensamento é refletir, é agir, é tomar decisões em linha com os pensamentos. Então, primeiro você precisa pensar e depois você precisa buscar coerência nos pensamentos. Penso, logo existo. Reflito, medito na palavra, logo vivo vida em abundância. Poderíamos aí fazer um aditamento a esse pensamento de Descartes. Penso, logo existo. Ok, nasceu, está pensando, existe. Agora, quero viver como posso viver, com a paz de Cristo, preciso refletir na palavra, preciso meditar na palavra, preciso filtrar os meus pensamentos e só dar vazão àqueles 60 mil pensamentos a cada 24 horas que forem permeados pela paz de Cristo. Eles vão trazer esse eixo. E aí o lindo que Paulo, quando fecha aqui em Filipenses esse pedaço da fala dele, que eu digo que é uma receita de bolo, ele se coloca como modelo, ele diz, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim. Meu Deus, que segurança! Que segurança que a graça de Deus tem que gerar em nós. E vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, amados. Agora estou aí com essa quarentena há algum tempo sem poder fazer minhas viagens missionárias, mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Isso não é vanglória, isso é poder hoje dizer também que quando o apóstolo Miguel Ângelo colocou a minha esposa na diretoria de missões, ele havia tido uma resposta de Deus sobre a minha vida para que eu pudesse chegar nas igrejas locais hoje, como eu tenho chegado, graças a Deus, e ser um testemunho vivo do que tem que ser a graça de Deus. De muitos líderes, expoentes, para a glória de Deus, eu digo isso, eu tenho ouvido dizer, bispo, nós nunca tínhamos visto isso, nós nunca tínhamos sentido o que sentimos hoje com a sua presença. E olha, isso gera em mim, amados, uma responsabilidade tremenda. Quanto mais testemunharem a seu favor, mais vigilância você tem que ter. Porque se em algum momento você retém isso para você, meu amado, ele acha que eu sou o bambambam, desculpe, você já caiu, você já perdeu. Porque Deus não permite isso, Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu canalizo toda a honra, toda a glória ao nosso Deus e sinto uma responsabilidade, um peso muito maior cada vez mais.
Mas graças a Deus, esse é o testemunho que eu tenho tido de vários líderes. E eis-me aqui, para amar, interceder e ensinar. Mas se nós, em algum momento, deixarmos de buscar esse contato, primeiro com Deus o tempo todo, segundo com a palavra e terceiro com a igreja, amados, nós não temos condições mínimas de sobreviver a esses ataques que Paulo mostra aqui. Ele diz que vem nos pensamentos, ele diz que você tem que filtrar. Ele tem que filtrar com tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. E Paulo teve essa ousadia que eu posso hoje, sabe, com toda a humildade perante Deus, dizer, olhe para mim. Porque eu estou olhando para o apóstolo. O apóstolo está olhando para Paulo. Paulo olhou para Jesus. Jesus, enquanto carne, olhava para o mundo espiritual e se rendia ao Pai, ao plano de Deus, da criação, apesar dele ser o próprio Deus. Então, esta submissão à carne é subjugar a carne, a resignação da carne em prol do crescimento do Espírito, que só através de uma sede que, graças a Deus, você tem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Olha que celeuma, olha que problema. A quem você tem prestado o seu ouvido? Quem você tem chamado de amigo? Quem você tem sentado à mesa para comer? É preciso ter essa atitude e essa decisão radical, amado. Você tem que ser seletivo, desculpe. Porque Paulo deixa esse recado aqui muito importante aos Tessalonicenses. Ele diz, todavia não considereis por inimigo, mas adverti-o. Como é que você tem ouvido pessoas às vezes falarem mal, até do apóstolo Miguel Ângelo, como eu fico sabendo de vez em quando aí, e a pessoa simplesmente ouviu? Falar mal de Deus, falar mal da graça. Não, ninguém fala mais mal comigo da graça, nem de Deus, nem do apóstolo. Por quê? Porque eu vou advertir. Agora, é advertir como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, olha a paz aqui de novo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja convosco. Então, você tem que ter a paz, você tem que ser a segurança, você tem que ser centrado para saber quando tem que dizer não e quando tem que admoestar, quando tem que corrigir alguém. Agora, primeiro você tem que estar naquele eixo que a gente acabou de ver junto aqui, ok? Estou nesse eixo, bispo, estou. Então entenda primeiro o que eu vou dizer aqui, ó. Quem quer agradar a Deus não pode agradar a todos. Não esteja aqui para ser o bonzinho, para dizer amém para tudo. Você não pode agradar a todos, você tem que agradar a Deus. E quem agrada a Deus, agrada quem agrada a Deus. E quem agrada a Deus, agrada a Deus. Isso é um ciclo poderoso que não falha. Então entenda, convivência com todos. Ele diz, olha, você precisa corrigir essa pessoa, ok? Você vai conviver com ela, mas você não pode ter comunhão. Se você tiver comunhão, você acaba sendo envergonhado. Ele diz comunhão com poucos. Então, convivência com todos, comunhão com poucos. São alguns códigos que eu estou passando aqui para você. Romanos 12, do 12 a 21, vou fazer uma leitura rápida, que diz assim, ó, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos próprios olhos. Isso é um perigo. Você sabe que tem gente que diz para mim, eu já assisto o apóstolo Miguel Ângelo, eu leio a Bíblia, eu não preciso de uma reciclagem ministerial. Já errou, meu irmão. Desculpe. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender. E ninguém é tão leigo que não tenha nada a ensinar. Quem pensa assim já perdeu, já saiu do eixo. Não seja sábio aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal.
esforçai-vos, aqui é um segredão, hein, que você vai ouvir comigo agora, que eu ouvi de Deus, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lembra que eu te falei das virtudes, a virtude de Cristo, o bem, que isso é que nós teríamos que manter? Eu me lembrei desse ditado aqui, ó, que eu li uma vez numa empresa que eu cheguei. Lá dizia melhor ser roubado que ser ladrão. Hoje eu pensei melhor, falei, não tem nada melhor nisso. Então eu consertei a visão da graça, né? Que não é bom ser roubado. Pior que ser roubado é ser um ladrão. E Paulo diz aqui, olha, se possível tenha paz com todos, não torneis o mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Então, é pior que ser roubado é ser um ladrão, porque se você está nesse lado de ser ladrão, irmão, desculpe, você está à margem da sociedade. E você aqui não está, estou dizendo numa hipótese, né? Hipoteticamente, você estando roubando, sendo ladrão, você está no pior que alguém poderia estar, porque é um marginal, é uma outra sociedade, é a margem da sociedade, as pessoas que dizem sim a essa coisa de ser ladrão. Então, pior que ser roubado é ser ladrão. Aí é o momento de você dizer, peraí, mas eu estou do lado bom, peraí, Deus está do meu lado, e você tem que ter paz até nesse momento. E ele diz que quando você tem essa paz, você tem domínio sobre a situação. Então entenda, amado, eu sempre digo o seguinte, entre a provocação e a razão está a reação. Essa semana mesmo eu conversava com a minha esposa, tem uma situação que eu enfrento às vezes, e eu disse, amor, quando eu não respondo, é porque se eu respondesse de uma situação que a gente estava comentando com uma terceira pessoa, claro, e eu dizia para ela que com essa terceira pessoa, quando eu me calo, quando eu não respondo, é porque eu não tenho nada bom para responder. Se eu prefiro me calar, sabe, porque é tão ruim, me causa tanto, que eu prefiro não falar. Então, às vezes, amado, segura a tua onda, não fale, não agrida, não critique diretamente a pessoa, porque isso vai ser bênção. Se a tua reação vai tirar a tua paz, não vale a pena. Pense, tudo que você for fazer na vida tem que estar atrelado à paz. O Senhor, quando fala a Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então, a paz tem que ser esse hábito do nosso coração. Se você não fizer, não vai gerar paz, faça. Se você fizer, não vai gerar paz, não faça. Então eu trago esse pensamento aqui, olha, se custa a sua paz, é caro demais. Se vai fazer e vai tirar a sua paz, não faça. Se não vai fazer e vai tirar a sua paz, então faça. Hoje eu estava lendo esse versículo várias vezes, esse texto várias vezes para trazer para você aqui. Foi um dos últimos textos que Deus me deu, tanto que a ordem cronológica dele é essa. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu falei, meu Deus, isso é uma revelação. Está aqui, olha. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. E ele coloca 2 pontos. Eu vou explicar para você, aliás, eu não, a graça de Deus comigo, esses 2 pontos, porque depois dos 2 pontos ele disse, porque está escrito. Eu sempre achei, quando eu lia isso aqui, que eu podia dar lugar à ira. Eu, Daniel. Eu falava assim, eu não posso ter raiva, mas eu posso dar lugar à ira. Não, porque tem um outro texto que diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Porque esse texto fala da nossa fragilidade da carne é tão grande que a gente vai até se irar mesmo, a carne se ira. Ele coloca 2 pontos. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmo, vírgula,
Amados, vírgula, está entre vírgulas, mas dei lugar à ira. 2 pontos. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a ira de Deus vem sobre a pessoa. Aquilo que ele disse lá em Gênesis 12, quando fala a Abraão, ele disse, se tu uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, você está entendendo? A paz de Cristo vai fazer você manter a segurança, você fazer o bem, você entender que até naquela ali, pior que ser roubado é ser ladrão. Então, vai em paz, mano, vai em paz. E eu poderia ficar aqui até te contando testemunhos, que eu já tive essas experiências. Foi uma das mais fortes que eu tive logo assim que Deus estava mexendo com a minha terra. Num período de 2 anos eu fui assaltado 5 vezes. E aí eu já estava na igreja e havia comprado um carro depois de ter ficado um bom tempo sem carro. E eu só dizia para minha esposa, amor, tenha fé, vai cooperar para o nosso bem. Tenha fé, vai cooperar para o nosso bem. Deus já estava trabalhando muito na minha vida. Tinha um chamado para que eu estivesse aqui hoje, nós estivéssemos aqui hoje, né? Claro. E aquele bandido, quando percebeu, ele bateu com a arma na cabeça assim e começou a cuidar de nós, disse que não ia mais levar o carro e quase que entrou em guerra com outro, que o outro não era... Esse tinha alguma semente ali que quando nós descemos do carro pediu para a gente orar por ele. E ele viu a paz de Cristo. Ele viu a paz de Cristo. São muitos detalhes, mas eu não vou nem entrar nos detalhes. Se você procurar o jornalzinho da igreja lá de 1900 e vovô garoto, né? Depois a gente vai procurar uma hora essa reportagem, vou falar mais, mas o tempo não me deixa hoje contar todos os detalhes. O importante é saber que era um momento, minha esposa já estava grávida, eu não sabia, a arma estava apontada para a barriga da minha esposa, já tentando contra a vida da nossa Dani, que hoje está no altar, uma ministrante de louvor, e muitas coisas assim. E eu só dizia essa frase, amor, tenha fé, vai cooperar para o nosso bem. Eu estava seguro na paz de Cristo ali já naquele momento, graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu posso estar aqui contando esse testemunho, podíamos ter morrido naquele dia. Mas eu já estava ali, dentro da palavra, seguro na palavra, sabendo que Deus estava no controle. Que alguma coisa de bom gerou um grande testemunho. Daquele dia em diante eu passei a ter uma segurança tão grande em Deus, porque o ladrão falou, não posso levar seu carro. O que você quer que eu faça? Começou a perguntar o que eu queria que ele fizesse. Mas são muitos detalhes. Importante é saber que ele não levou o carro. Nós fomos para a igreja no carro. Tá? Ele foi embora pedindo desculpa e pedindo para que nós orássemos por ele. Ora por a gente, que a gente quer sair dessa vida. Então, amados, vale a pena você estar nesse eixo, o eixo da paz. E isso se atinge lá, Provérbios capítulo 3, pela sabedoria, por buscar, por temer ao Senhor, por seguir a paz com todos e entrar no processo da santificação. E eu volto a esse texto hoje, que eu usei na última reciclagem do Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. A graça de Deus nos ensina isso. O salmista não tinha. O salmista tinha a graça de Deus, o Espírito da graça usando ele para dizer isso aí. Mas ele não tinha o que nós temos hoje, que é a graça em nós, para termos essa autoridade e podemos fazer como o apóstolo Paulo e dizer para as pessoas, olha para mim. Eu tenho dito isso para muitas pessoas, sabia? Para muitas pessoas da minha família, inclusive, eu disse, olha para mim. Olha para mim. Olha o que eu estou vivendo. E aí, Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entenda, a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus e isso é através da sua graça. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar virtudes, o bem, virtudes de Cristo, aquele que nos deu a paz. Ele disse, eu te dou a paz como o mundo não dá. Eu teria ainda dezenas de versículos aqui para você, mas o tempo não nos deixa ler mais. Mas temos centenas de versículos aqui que eu já havia separado. Quem sabe a gente volta nesse tema uma outra hora. Por hoje, meus amados, graças a Deus, nós sabemos que temos a graça, que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Já podemos e devemos
fazer isso valer na nossa vida. O mundo não vai ter paz, o mundo vai ter confusão, o mundo vai ter guerra, o mundo vai ter mentira e desgraça. Nós vamos ter paz, nós vamos ter graça e verdade. Nós vamos ter a paz de Cristo. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Bem-haja. Receba esse abraço em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes. Um beijo super especial meu e da minha esposa, da minha casa, em nome da diretoria de missões. E até a próxima reciclagem ministerial. Graça e paz. Graça e paz. A minha palavra de estímulo para que você não perca estas aulas, para que você se envolva, manda as suas perguntas, mostre-nos os seus questionamentos, apresenta as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Nós estaremos aqui para lhe ajudar. Eu deixo uma palavra do apóstolo São Paulo, que será a força desta programação. O apóstolo Paulo disse assim em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. A missão do bispo Daniel. Ele disse, através dos testemunhos, transmita a homens fiéis para que os idôneos transmitam a outros. Então, passar adiante o ensino da graça de Deus vai trazer força, fortaleza à tua vida e você vai ser capaz de instruir outros. Porque a Bíblia diz que só instrui outros quem é idôneo. E só se torna idôneo quem é da graça de Deus. Porque é a parte que nos torna idôneos na herança. Então, Deus revelou a palavra, agora nós estamos revelando aos idôneos, para que os idôneos revelem a outros. Passe adiante a mensagem da graça. Seja corajoso, seja ousado, não recue, é hora de avançar. É hora de ousar. Ousar com confiança. Amém? Conto com você. O apóstolo Miguel Ângelo, até lá.